Fórmula 1. E é isso, pessoal. Passamos aí falando um pouquinho de NASCAR. Vocês passaram o ano pedindo a gente falar de NASCAR, a gente falou. Mas agora é hora da gente falar de Fórmula 1, é hora da gente falar de decisão do título. Abu Dhabi tá aí, 5, 6 dias só, né? Já estamos na segunda-feira, dependendo do dia que você ouvir esse programa, vai estar em cima já da decisão. E para falar de Fórmula 1, a gente recebe também Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, à edição 478 do programa. Vamos falar tudo sobre essa decisão aí e argumentar um pouquinho, né, sobre os postulantes ao título aí. Como tá você para a expectativa? Tá animado? Tá feliz? Tá esperançoso de que teremos um bom espetáculo no domingo? Olá, Raposo, eu espero que você me ouça bem, espero que os ouvintes me ouçam, porque a gente entrando aqui sem teste no microfone. Então, se vocês estiverem me ouvindo, eu gostaria de perguntar para vocês, antes de tudo, né, se o nível agora cai ou sobe, né, com a troca de substituição de Sérgio Lago por Fábio Campos. Eu gostaria de deixar essa pergunta. O nível se mantém, Fábio Campos. Você é tão grande quanto o Sérgio Lago. Mas enfim, vamos falar de Fórmula 1. Eu não estou animado, infelizmente eu não estou animado, e o ouvinte saberá por que já. Nós temos muito o que falar, nós temos muito o que dizer. Afinal, é um momento especial. Estejamos nós animados ou não, o momento é especial. A gente está vivendo a véspera de um novo campeão do mundo, ou um novo velho campeão do mundo, mas enfim, uma decisão de título mundial não acontece todo dia. Aconteceram só 66 vezes na história da Fórmula 1, não acontece todo dia, é raro. Então a gente tem muito o que analisar, porque os impactos do que vai acontecer no próximo domingo podem ser importantes para o futuro da Fórmula 1. Vamos discutir isso, sem dúvida. A gente tem muita coisa para traçar e aproveitar essa audiência maravilhosa, né? Que tem uma audiência muito boa aí, que veio do bloco da NASCAR, devidamente homenageada. Tenho certeza que eles vão ficar para acompanhar a Fórmula 1 com a gente, porque é um dos blocos mais especiais do ano da Fórmula 1, eu diria também. Com certeza. Thiago Santa Rosa, no último programa, a gente discutindo aí sobre Lewis Hamilton, sobre o Nico Rosberg, né? Você soltou a famosa frase que repercutiu bastante no nosso grupo durante a semana. Você disse que o Rosberg está sendo covarde e de não ter atacado e tudo. Teve pessoas que se inscreveram nas considerações, a gente vai ler daqui a pouco. Então eu gostaria de voltar um pouco nesse assunto novamente, discutindo agora já em cima, né, de Abu Dhabi. Final de semana o Rosberg pode ser segundo ou terceiro para sair campeão. O Lewis Hamilton precisa vencer e torcer para que Ferrari e Red Bull se metam entre ele e o Rosberg, que o Rosberg seja de quarto para trás para conseguir levar esse tetracampeonato. E aí a gente estava pensando, né, o Fábio Campos até argumentou, né, e se a gente trocasse de papéis, e se fosse o contrário, né, se fosse Lewis Hamilton que tivesse com o título praticamente garantido, se fosse Nico Rosberg que tivesse que correr atrás do prejuízo e tivesse vencendo as últimas etapas na sequência, e Lewis Hamilton tivesse só ali segundo, terceiro, será que estaríamos chamando o Lewis Hamilton também de covarde? Será que estaríamos tendo essa mesma postura ou não? Se a gente estaria com outra visão, só tentando trocar os personagens para ver se a gente chega a algum lugar, a alguma conclusão. Olha, Raposo, eu acho que tem um certo preconceito, e até esse preconceito não é naquela questão pejorativa, mas é algo criado por conta de como o Rosberg se comportou ao longo dos anos na categoria, algo que ele mudou, e isso a gente falou até certo ponto nessa temporada. Eu acho, e essa vamos dizer, brincadeira do Fábio Campos em fazer essa troca, essa inversão de papéis é muito interessante, sim, pra gente analisar o que seria do campeonato, ou como que nós estaríamos lidando com o campeonato neste momento. Eu, Thiago Santa Rosa, nesse momento, eu não mudaria uma vírgula se acontecesse as coisas do jeito que estão acontecendo, mesmo com o papel invertido. Como eu falei, e até instigado por comentário de alguém, que se não me engano foi Ricardo Banniman, que mandou uma consideração para o programa da semana passada, e que eu confirmei e repito de novo. Acho que o
Rosberg tem sido muito covarde dentro daquilo, de um plano que ele tem de conseguir o título agora nas provas finais, com base naquilo que ele angariou ao longo do ano. Se fosse num outro momento, se fosse contrário, o Hamilton fazendo isso, a grande questão que fica na minha cabeça é se o Hamilton iria conseguir se manter numa posição intermediária e fazer uma mesma atitude que eu achei essa atitude sim de covardia, ou seja, faltou arrojo, faltou coragem para o Rosberg, como na prova de Interlagos, naquele movimento com o Verstappen. Eu não imaginaria o Hamilton, por exemplo, brecando e parando e não atacando, porque sabia que ali naquele posicionamento ele poderia ficar, que pro campeonato seria bom para ele. Então a minha posição eu manteria a minha opinião, mas eu duvidaria e muito que o Hamilton faria isso, que o Hamilton se colocaria nessa posição. Tudo partindo de um conceito que o Rosberg também galgou ao longo dos anos. É curioso isso, a gente bateu nessa tecla semana passada, tenta bater de novo, muda um pouco os conceitos, mas esbarra sempre na mesma situação. É uma vida que o Rosberg teve na Fórmula 1 de não atacar, que ele mudou esse ano e que ainda assim gera resquícios para as pessoas, enfim, fazerem a sua análise. A gente recebeu um e-mail sobre isso, Bárbara Franzin, do nosso querido Samuel. Ele diz o seguinte: bom, eu queria falar um pouco sobre o que o Thiago Rosa disse sobre o Rosberg estar sendo um pouco covarde. Bem, lógico que é claro que todo mundo que ele está correndo com o regulamento embaixo do braço. Isso está deixando as últimas etapas sem empolgação no quesito título. Porém, eu fico imaginando se ele coloca a faca entre os dentes e de repente se envolve em um acidente e joga o campeonato fora. Será que será válido a pena? Eu acredito que não. Se ele não tiver isso, não vai ser lembrado pelo piloto que tinha o título na mão e jogou tudo fora porque não soube administrar. Outro motivo é que eu acho que o Hamilton, muito mais rápido, deve brigar por vários campeonatos, o Rosberg. E já o Rosberg é um piloto mediano e deve ter bem menos chances de ser campeão do mundo. Fora o peso de no primeiro título da categoria mais importante do automobilismo, isso deve estar rodeando a mente dele. O que você acha, Bárbara, desse comentário do Samuel aí, né? Do Rosberg, em se levando em conta de que Rosberg está sendo realmente covarde, né? Porque a gente ainda não chegou a essa conclusão, ou a gente não concorda com 100% aqui nesse programa, mas em se considerando que seja essa a verdade, que o Rosberg está sendo covarde, e se ele vai pro jogo, se ele vai pra briga, se envolve num acidente e perde esse título? Então, acho que o Rosberg, ele mudou bastante de postura em relação do que a gente via nos últimos anos. Até a nossa corrida histórica vai servir um pouco para gente falar um pouco desse assunto, de como o Hamilton meio que conseguia dominar tranquilamente as situações e o Rosberg cometia erros, às vezes tinha falhas no carro e todo mundo via o Hamilton como muito superior. Então, se eu fosse o Rosberg e talvez se eu visse que nesse momento eu tenho a chance de levar o título, tô à frente, talvez eu também optasse por ser um pouco mais conservadora. Eu sei que isso não é o que a maioria dos fãs gosta de ver. As pessoas gostam de ver automobilismo para ir para cima, para ter briga, para ter disputa. Até no final de semana do GP do Brasil a gente comentou muito, né, sobre o Toto Wolff falando pro Verstappen ficar de fora da briga dos dois e tudo mais. E isso eu já acho errado. Se o piloto quer ser cauteloso, é uma decisão dele, mas deixa os outros de fora, né? Os outros não são obrigados a seguirem essa regra também. Eu acho só que a única questão é que se ele conquista o título dessa maneira, ele pode ser visto como um apático. Então quem não conhecer tanto da história da categoria vai olhar ali, Nico Rosberg foi campeão, bacana. Também não posso dizer se vai ser o primeiro e único título, se vão vir mais nas próximas temporadas, enfim, é um campo muito amplo aqui para discutir nesse momento. Mas se ele ganhar só esse campeonato, eu acredito que quem
tem um pouco mais aí de conhecimento, talvez, de automobilismo, vai olhar e falar, ganhou porque foi conservador, porque ficou com o regulamento embaixo do braço, será que realmente vale a pena? Assim como até hoje tem muita gente que fala que Schumacher só ganhou por causa do carro, Vettel só ganhou por causa do carro, então tem sempre um pouco esses julgamentos. Eu acho que se você tá na briga do título, vale você usar todas as suas armas, e seria muita bobagem na última largada do ano ele tentar arriscar algum movimento que fosse tirar ele e o Hamilton, por exemplo, ou ele dá o azar e o Hamilton volta para a pista. Então, pensando cabeça também de se eu tivesse na disputa do título, o que eu faria. Mas claro que para o público é mais emocionante a gente ter uma disputa. E assim como o Samuel, eu também acho que o Hamilton é mais piloto, não é à toa que ele também é tricampeão, tá aí na disputa pelo 4º título. Então é mais um motivo para o Rosberg ter cautela também de tentar aí essa chance de ser campeão. Mas eu acredito que vai ser uma disputa aí bem ferrenha, bem parelha, e eu tô curioso para ver o que vai acontecer nesse final de semana. Fábio Campos, o que eu tô curioso para saber, imaginando uma situação hipotética em que Nico Rosberg fosse o nosso ouvinte, eu me pergunto com quem ele ficaria mais chateado? Com o Thiago Rosa, que acredita que ele tem a capacidade, mas não ataca por covardia, ou com a gente que não acredita tanto assim que seja questão de covardia, mas talvez seja questão de capacidade? O que magoaria mais ele? A acusação de tem a capacidade, mas é covarde, ou a acusação de que talvez não tenha a capacidade? Olha, Raposo, acompanhando o Rosberg final de semana atrás de final de semana, dando sempre entrevista na sexta, sábado e domingo, e às vezes o Rosberg é um cara bom de entrevista, porque quando ele senta, né, essas entrevistas durante o final de semana são diferentes das entrevistas em que o cara senta. Eu uso sempre essa referência, porque são aquelas entrevistas agendadas, que o cara conversa, responde várias perguntas, está ali para conversar com um jornalista só, né, e nessas entrevistas sempre se percebe que ele tem o Hamilton como a base mesmo, né, de referência dele para onde ele tem que melhorar, enfim. No final das contas, ele sabe que ele não é um piloto do mesmo nível do Hamilton. É um piloto próximo do Hamilton, né? A gente tem que saber fazer essa distinção, né? A gente corre o risco de classificar um piloto como bom e o outro, que é pior, corre-se o risco de erradamente classificar como ruim. Não. É um piloto muito, muito bom contra um piloto bom. Então não é, a gente tem que ser menos 8 ou 80. Eu acho que no final das contas ele sabe que ele não é mais piloto do que o Hamilton. Embora, claro que ele acredita no potencial dele, né? Uma das histórias belas de 2016 vai ser a virada dele, né? Se ele for campeão, vai ser a virada dele em cima do Hamilton depois daquela parada antes do Grande Prêmio da Bélgica, em que ele estava 20 e tantos pontos atrás, né? Eu mesmo não acreditava, enfim, e ele conseguiu voltar. Então ele, enfim, independente de como foi, ele conseguiu, ele teve ali a cabeça, enfim, teve a frieza de lutar, enfim, de saber lutar. Ele mesmo deu uma entrevista um dia e falou, né, olha, eu nem me lembro exatamente quando foi, ele falou, olha, chamei meus engenheiros pro hotel, ficamos 2-3 dias no hotel trabalhando na cerca do carro, né? Então esse é o tipo de coisa, né, que sem dúvida isso é a anticovardia, né? Isso é não ser covarde, isso é trabalhar para ser campeão do mundo, né? Agora, dito tudo isso, porque uma coisa é a história do campeonato mundial, outra coisa são essas corridas finais. Eu já disse e vou dizer mais uma vez, o título mundial, para quem for, ele é merecido, na minha opinião. Na minha opinião, não há título mundial que não é merecido nesse caso da disputa entre as Mercedes. Reforço também, e acho que isso faz parte da análise de muitas pessoas que se enraivecem contra o Rosberg, que jogam pedra no Rosberg e até agridem o Rosberg nesse momento, de uma vontade intrínseca das pessoas de ver o segundo derrotar o primeiro, que está muito perto de acontecer, né? Isso é uma coisa absurdamente rara na história da Fórmula 1. Não é que é rara, não é absurdamente rara. Na história da Fórmula 1, você vê um segundo piloto dentro de uma equipe conseguir virar um jogo em um campeonato, né? Coisa que o Barrichello jamais chegou perto, coisa que o Massa jamais chegou perto, coisa que o Mark Webber chegou perto, mas não conseguiu concluir naquele Grande Prêmio de 2010, né, da final com a Red Bull. Ali aconteceu alguma coisa que eu não consigo entender com o Mark Webber, porque ele andou muito mal naquele final de semana, enfim.
né? Alguns dizem até aquela questão de Interlagos, de que ele queria o jogo de equipe, não teve, enfim, aí não sei, não estou lá dentro para saber. Mas é uma coisa absolutamente rara que a gente está para viver, né? Que a gente está para ver, né? Que é o segundo derrotar o primeiro, que é o número 2 derrotar o número 1. Só que isso para mim não me satisfaz. Eu sempre falo, né? Corridas são mais importantes do que campeonatos, né? Eu gosto de me divertir com as corridas, não com o campeonato, que eu sempre chamo de uma coisa abstrata. Claro que muito legal, claro que é muito apimentada, claro que, né, a Fórmula 1 ainda retém a pureza que muitos campeonatos não têm, né? De fazer com que o melhor some os pontos necessários para ser campeão, coisa que cada vez mais outros campeonatos vão distorcendo, né? Haja visto o bloco que vocês acabaram de fazer. Mas enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas a Fórmula 1 mantém essa justiça, entre aspas, feita agora. Eu só espero, para concluir o comentário, como eu disse, que corridas para mim são mais importantes do que campeonatos. Eu gostaria muito de que o campeão do mundo ganhasse o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Muito. Seja ele quem for. Eu acho que o piloto que cruzar a linha em primeiro lugar em Abu Dhabi seria muito legal se ele fosse o campeão do mundo. Não estou colocando aqui a questão do merecimento. Digo que os dois merecem. Repito o que disse na semana passada. Hamilton merece mais. Hamilton merece mais, porque andou mais esse ano. Vi um comentário que me preocupou até, de que o Hamilton merece porque é mais piloto que o Rosberg. Assim não tem graça disputar campeonato nenhum, né? Assim não precisa nem ter campeonato mundial, né? É legal ver um piloto que não é o melhor virar o jogo para cima de outro que é superior. Mas a análise pura e jornalisticamente fria é de que o melhor tem que ganhar. E o melhor esse ano está sendo Lewis Hamilton. Eu repito, o Rosberg para mim é o boxeador na tela. É o boxeador ali na grade, não, como é que fala? Meu Deus, nas cordas. É o boxeador nas cordas, absolutamente encolhido, protegendo o rosto, enquanto o seu companheiro está arrebentando de soco. Só que falta 13 segundos e o companheiro precisa dar 20 socos para ganhar nos pontos. Então, essa é a situação da Fórmula 1 hoje. Pode acontecer muita coisa. Eu não estou otimista. Infelizmente, as 3 últimas provas me fazem esperar um grande prêmio muito insosso. Tomara que eu esteja errado. Eu vou voltar então agora, na sequência, com a outra pergunta, mas na sequência inversa. Então agora a gente começa com Campos, passa pela Bárbara e a gente termina com Rosa com a seguinte pergunta, Fábio Campos. Uma pergunta que me veio aqui agora. O que é um campeão mundial justo e o que é um campeão mundial injusto? Essa é uma questão muito boa, porque né, eu acho que tem muita gente levando por esse lado, tem muita gente colocando a desconfiança que sempre teve no Rosberg acima de tudo. Enfim, eu mesmo comecei o ano, você se lembra, né, Raposo? Você se lembra muito bem, tenho certeza que você vai se lembrar disso. Né? As 4 vitórias do Rosberg no começo do ano, 4, né, se não me engano, né, eu me lembro que cheguei aqui após o Grande Prêmio, se não me engano, da Rússia, e disse, olha, o Rosberg ainda não me convence como um piloto que está fazendo tudo isso. Ele ainda tem que provar. Né? Só que ele provou ao longo do ano. Ao longo do ano ele me fez ver que é um piloto bom, que não é nenhum extraordinário, não mudou da água para o vinho. Enfim, até discordo dessa questão de que ele se tornou agressivo agora. Não, eu me lembro da primeira corrida dele. É só se lembrar das primeiras ultrapassagens que ele fez na estreia dele na Fórmula 1, naquele Grande Prêmio do Bahrein em 2006. Então não há nesse ano um campeão do mundo injusto. Essa é uma pergunta muito boa para as pessoas se fazerem, né? O que é um campeão do mundo injusto? Existe um campeão do mundo injusto? Existe um campeão mundial de Fórmula 1 que não tenha merecido na lista de alguém? Em algum campeonato? Houve alguma variação histórica tão injusta que deixou alguém nesse ponto? Essa é uma pergunta que é legal para o ouvinte pensar, para o ouvinte se fazer e para o ouvinte responder. Aliás, eu queria dizer para a galera que está aqui no chat, ficou muita gente, o que é muito legal, né? Muita gente mandou pergunta aqui quando estava Sérgio Lago. Vocês podem continuar, viu, gente? O chat não fechou, não. Vocês podem continuar mandando pergunta, mandando as suas colocações. O chat aqui, para quem está no ao vivo, está aberto. Eu acho muito difícil, Raposo, para responder a sua pergunta, eu acho muito difícil precisar o que é um campeão do mundo injusto. Mas eu acho que é um bom momento para a gente parar e pensar. É um bom momento para a gente parar e refletir, né? Existir um piloto, eu vou sempre bater nessa tecla, existir um piloto que merece mais do que o outro, aí é outra história, aí é outro tipo de discussão. Agora, dizer que o que merece menos não merece, aí eu já acho que é uma fronteira que tem que se cruzar. Não sei, Raposo, não sei a resposta para a sua pergunta, mas gosto de pensar e refletir em vários campeonatos, Indy, enfim, Fórmula 1, até MotoGP,
quem já poderia ter sido um campeão injusto de campeonatos tão grandes. Eu sem precisar para mim o Scott Dixon no ano passado não era o merecido campeão, não foi um campeão justo da Indy, porque contou com um regulamento que o beneficiou em 18avos do campeonato, que acho que eram 18 corridas, 16, enfim. E ali nesse uma fração que valeu mais do que a outra, ele conseguiu ser campeão. Ali, pra mim, é um campeão que não merecia ser campeão. Mas na Fórmula 1, eu acho muito difícil a gente conseguir precisar alguém. Não sei o que vocês acham. Bárbara Franzin com a resposta. O que o Campos acabou de falar lembra um pouco do Rosberg, né? De correr aí olhando um pouco tabelas e pontuações e tudo mais, mas já que ele ainda não foi campeão, então vamos deixar um pouco de fora essa situação. O pessoal no chat já tá mandando aqui também os comentários, mas pra mim um título que é injusto é aquele que você ganha tentando manipular ou tirar o seu grande rival da pista. Isso me lembra muito Senna versus Prost. Boa. Schumacher versus Hill e Villeneuve, muito bem lembrado, muitíssimo bem lembrado. Então às vezes funciona a memória, gente. Nunca funciona, mas às vezes dá uma ajudada aí, né? Tem que ficar assistindo os documentários, ficar lembrando das histórias, mas pra mim é um pouco nesse sentido, por exemplo, de... Não sei, mas Schumacher, ele era um piloto que, tirando essa situação aí do Hill, mas ele era um piloto que era um gênio, assim, eu considero como um dos grandes da Fórmula 1, mas talvez ter um escudeiro possa ser uma maneira injusta, mas foi um método que a equipe escolheu de fazer com que ele ganhasse o título. Então às vezes é cruel você entrar sabendo que você vai ter que trabalhar para o outro para que ele seja o campeão. Tem gente que acha que isso não é injusto, na minha visão é um pouco, mas pra mim a pior mesmo de todas é quando realmente você bate de propósito, tira da pista, tenta dar uma manipulada mesmo nos resultados para prejudicar uma outra pessoa. Pra mim é jogar bem baixo aí nesse sentido. E dá até, pra citar o Singapura Gate, que não valeu o título, mas enfim, foi um exemplo de situação muito baixa que não deveria ter acontecido. E eu não sei se eu já passo a bola pro Rosa, se vocês querem comentar, mas tem muitas mensagens aqui no chat que eu acho que é legal a gente falar aqui também. Por exemplo, o Diogo Gomes, ele só fala assim, Hayden. Só cita o nome do piloto. O Davidson diz que ele acha que um campeão do mundo injusto é quando a organização ajuda prejudicando o outro, que era verdadeiramente merecedor. O bem Jonathan Piancó diz, por isso Schumacher foi cruel. O Jonathan Rodrigues, ele fala, o título do Schumacher, não sei qual foi o ano que ele voltou pra pista e bateu no cara, o cara quebrou a suspensão e ele ganhou o título, não foi injusto. Foi 94 em Adelaide contra o Rio, embora esse seja um ano também que o Schumacher foi desclassificado, teve desclassificações questionabilíssimas nesse ano. Esse ano, esses dois casos que vocês citaram aí muito bem, de um piloto que joga o carro para cima do outro e de uma pontuação absurdamente alterada pela Federação Internacional de Automobilismo, enfim, pela Fórmula 1, né? Na época a FIA tinha até mais atuações dentro desse sentido. A FOM era outra coisa, acho que era FOA, até, nem me lembro, enfim. E o Schumacher passou por isso, ele foi amplamente criticado pelo que ele fez, mas ele também teve um campeonato em que nesse mesmo campeonato, ele perdeu pontos de desclassificações, assim, alguns consideraram absurdas, mas muito bem lembrado pelos ouvintes. Agora o Hayden, eu não sei, o Hayden eu questiono, por mais que o Hayden tenha uma pecha, como diria o outro, de um piloto não muito brilhante, aquele ano de 2006 ele andou muito, ele ganhou do Valentino Rossi, ele brigou direto com o Valentino Rossi, ele foi tirado daqui. A Bárbara tá falando dos escudeiros que ajudam, embora eu acho que o Schumacher nunca tenha precisado de um escudeiro para ser campeão do mundo, né? Sozinho, um carro só ele seria campeão do mundo. O Hayden foi tirado de uma corrida pelo seu companheiro de equipe, então ele, até contra isso ele lutou. Eu acho que o Hayden mereceu aquele campeonato, sim. E tem mais também, o Davidson lembra de uma boa, por exemplo, Fórmula E Berlim 2015, ele nem cita o nome, mas só citou aí a cidade, dá pra gente comentar. Tem mais mensagens aqui, ó, o Jonathan fala também, Schumacher com uma Benetton toda fora do regulamento. Então a gente tem muitas situações aí pra lembrar, o pessoal tá ajudando bastante a gente nessa questão que é bem subjetiva, né? Realmente é aquele debate que a gente pensa e vai refletir na cama e talvez na
semana que vem a gente consiga falar um pouco mais. Diga. Eu gostaria de perguntar uma coisa para aqueles que estão atacando o Nico Rosberg. O que eles prefeririam? Que o Rosberg guiasse com o regulamento debaixo do braço? Ou que o Rosberg enfiasse o carro para dentro do Hamilton, saísse os dois na primeira curva de Abu Dhabi e o Rosberg fosse campeão do mundo? Antes de passar pro Rosa, eu vou responder que eu acho que a maioria ia querer sim que ele jogasse o carro para cima do Hamilton e depois iam defender o Hamilton provavelmente. E iam falar, tomara que ele tenha... Se ele for campeão ainda, o Hamilton, que bom, porque isso é uma injustiça, porque o Rosberg fez isso e tudo mais. Então acho que é aquela história de, falta de agressividade, aí ele vai lá e tenta e seria criticado. Gostaria de ouvir os dois Thiagos a esse respeito, até dando o tempo pro ouvinte também pensar um pouquinho mais. Vou repetir a pergunta, para você, ouvinte, quero que cada um pense consigo mesmo. O Rosberg seria melhor visto... Presta atenção, a pergunta é essa. O Rosberg sairia melhor visto ganhando o campeonato, chegando em segundo de uma maneira, enfim, convencional, ou os dois batendo... Pensem no barulho, pensem na repercussão que daria, né? Como seria, enfim, a volta para os boxes, tudo que ia acontecer, né? Mas imaginem o acidente na primeira curva. Cada um responde, eu tô curioso para ouvir os dois Thiagos. Eu iria pela terceira opção, né, que você não colocou sobre a mesa. Seria o Rosberg duelando e vencendo a corrida, por exemplo, no braço, mostrando que Não, que aí a imagem dele sai limpa. Aí a imagem dele sai limpa com todo mundo. Eu tô querendo dizer qual sairia melhor nessas duas situações complicadas. Depende muito, Campos, porque se fosse um acidente ao estilo Áustria, eu acho que eu preferia ele com o regulamento embaixo do braço. Eu acho que na Áustria ele se cedeu, e tanto durante a prova quanto pós-entrevista, mas pode acontecer um acidente mais ou menos como Barcelona, que não foi tão gritante e que talvez fosse aceitável. Então, assim, o acidente nunca é legal, né? A gente quer ver a corrida, a gente quer ver a disputa na pista. Mas as duas opções que você colocou, não há disputa, né? Porque numa ele não vai pra cima, não há disputa por causa disso, e na outra acontece uma disputa ali na largada. Seriam dois finais ruins, com certeza. Eu acho que a batida seria mais deplorável, na minha opinião. Bom, no caso eu vou primeiro responder o Fábio Campos, né? Que eu acho que a pergunta é mais difícil, é problemática, entre duas situações que já mencionamos também no passado nos programas, e principalmente a questão de o cara bater deliberadamente para poder conquistar um título, que eu acho que, de novo, é minha opinião, acho que vai contra ao espírito esportivo, contra a disputa. A disputa tem que ser no limite. O acidente, se acontecer, deve acontecer porque houve ali um escorregão, um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, mas não a intenção, não deliberadamente jogar para cima do piloto. É claro, eu estou falando isso de uma questão praticamente ilusória, que não vai existir nunca. Sempre vai existir alguém que vai fazer um movimento, que vai jogar um pouco a mais e que vai achar que o outro não vai fazer. Isso para mim é claro, mas eu não ficaria nem um pouco feliz em ver um acidente, por exemplo, desse tipo com o Rosberg jogando. Mas também não quero o Rosberg passivo, aceitando o segundo lugar, e aí ver uma decisão que poderia ser muito bonita de uma disputa na pista se resumir a apenas um siga o líder, que é o que pode e deve acontecer. Agora, sobre injustiça, um título injusto, eu fico sempre com um exemplo, e se não me falha a memória, foi na Fórmula 3 sul-americana, dos anos 90, o Hélio Castro Neves tinha uma possibilidade real de ganhar o único título da carreira, por sinal um título em categoria de base. Você vai falar do papelão dos argentinos, não é isso? Exato, porque aquilo pra mim é uma injustiça tremenda. Eu acho que ali pra mim é um exemplo claro, e a gente tá falando, pra quem não sabe contextualizar, os argentinos na Fórmula 3 sul-americana, tinha um outro argentino na disputa, eu vou procurar o nome aqui. Gabriel Nestor Furlan.
eu acho que o Furlan tava na disputa, mas não era ele. Eu tô buscando aqui. Não, aqui ó, é o Fernando Crosseri. Fernando Crosseri que foi ele foi o campeão por 1 ponto em cima do Hélio Castro Neves. E os dois estão na ativa ainda, viu? Só pra vocês saberem. Então, o Crosseri, ele precisava de uma vitória, se não me engano, alguma coisa assim, ou ele precisava chegar numa boa posição para conseguir o título em cima do Castro Neves. E aí o que aconteceu no final da corrida, ou né, durante a corrida e no final se consolidou? Os argentinos que disputavam a Fórmula 3 sul-americana abriram espaço pro Crosseri ganhar. E aí o Crosseri ganhou o título em cima do Hélio Castro Neves. Isso pra mim, se a gente não estiver falando errado, pode ser até que seja o Furlan, mas eu acredito que seja esse campeonato de 93, tá, Campos? Confirma aí pra mim nos bastidores. Eu só sei de uma coisa, Rosa. Esse dia foi um dia que a Fórmula 3 morreu na América do Sul. A Fórmula 3 nunca mais foi a mesma. Era um campeonato que tinha brasileiros, argentinos. Competitivo. Exatamente. E era a Fórmula 3 sul-americana, né? De sul-americanos brigando, enfim, envolvendo pilotos de vários países, correndo em vários países. Né? A Fórmula 3 morreu, e até hoje ela é morta, muito por causa desse dia aí. A gente discutiu já várias vezes aqui, né? O Lucas de Grassi, o Sebastian Buemi, aquilo foi ruim pra Fórmula E, não foi? Esse dia a Fórmula 3 morreu. Nesse dia a Fórmula 3 nunca mais voltou a ser a mesma. Deixou de ser um campeonato continental que podia ser uma potência até hoje, envolvendo pilotos colombianos que volta e meia aparecem aí na Indy, venezuelanos também, uruguaios. Que... Podia ser um campeonato que hoje rodaria a América do Sul, fortíssimo, de revelar pilotos, de colocar os brasileiros para trabalhar, enfim, para já chegar na Europa preparados. Virou a Fórmula 3 o que ela é, um campeonatinho magro e absolutamente michuruca. Então, esse dia aí ajudou a matar a Fórmula 3, se é que não foi ele que matou. E é aí que eu falo, isso é um campeonato injusto. Eu não vou aqui falar que vai ser injusto o campeonato do Rosberg. Eu fico muito triste e muito decepcionado em ver o Rosberg não lutando nessas provas finais. Mas como eu mencionei antes, ele fez por merecer isso, por mais que o Hamilton tenha tido problemas, mas ele fez por merecer. Se não existe uma manipulação, algo tão grande como isso, ou como Singapura, o caso de Singapura, enfim, se fosse uma disputa de título, aí tudo bem, aí é justo. Não existe injustiça nisso. Até mesmo o Chase da NASCAR, que a gente discutiu agora há pouco, que o nosso público que entrou no programa conhece um pouco, ele tem um formato ali que fala: o campeão vai ser aquele que chegar em Homestead entre os 4, depois de uma fórmula complexa, é aquele que chegar à frente, ponto. Vai ser justo, por mais que o rendimento ao longo do ano possa não ser comprovado, mas vai ser justo, porque está dentro do regulamento, dentro de uma ótica. Então eu acho sim que o Rosberg, ele vai ser um campeão merecido. O que eu não quero é o Rosberg que seja um campeão apático nesse final, um campeão que pensa em andar só com um caderninho embaixo do braço, tá? Porque isso, nesse momento, Fábio Campos, um momento que a Fórmula 1 sempre se discute maneiras de melhorar a competição, isso pode ser mal visto. Como foi mal visto lá na Fórmula 3, lá atrás, esse movimento vejatório dos argentinos, hoje ainda por cima, com o fluxo de informação, se você percebe que um piloto não está competindo e alguém faz algum comentário, isso também pode explodir. Essa é a diferença. Eu acho que esse é o meu ponto. Eu tenho uma pergunta pro Rosa antes, Campos, se você me permite. Você pode até responder. De onde vem essa convicção, essa certeza de que o Rosberg não está sendo competitivo? Em nenhum momento passa pela sua cabeça que o Hamilton está sobrando mesmo e que o Rosberg está no limite dele, mas que o Rosberg raramente vence o Hamilton. Raramente vence o Hamilton.
Né? Em nenhum momento passa pela sua cabeça que pode ser isso. Tipo, a gente sabe, a gente defende que o Rosberg é um bom piloto, a gente critica quem se faz dele, mas em nenhum momento a gente cegou os olhos e falou que ele é do mesmo nível do Hamilton. Eu acho que a gente sempre colocou aqui no papel que a gente concorda que o Hamilton é mais piloto. Em nenhum momento na sua cabeça passou que no México ou no Brasil o Hamilton foi realmente mais rápido e que o Rosberg estava andando no limite, estava acelerando, estava tentando, mas por incapacidade dele, pela diferença de nível técnico, ele não conseguiu. Mas eu acho que aí entrou o ponto dele não precisar mostrar isso. E quando ele precisou mostrar, para mim, o grande ponto que começou essa polêmica foi, de novo, eu vou ficar nessa manobra do Rosberg em cima do Verstappen, por mais que seja assim, uma questão difícil, era um ambiente adverso para todos os pilotos. Para mim, ali ele mostrou que ele estava jogando com o regulamento embaixo do braço. Ali ele mostrou que ele não foi capaz. E aí, você também pode se embasar um pouco no próprio desempenho dele no ano passado. O que faz um piloto ser tão dominador em um ano nas mesmas provas e tão, vamos dizer, conservador ou abaixo dessa média no outro? Será que aí a gente não pode pensar da mesma forma ao contrário? O ano passado, quando o Hamilton já havia se estabelecido e conquistado o título, não será que o Hamilton se resguardou ali também? Será que ele não foi o piloto que ele gostaria de ser? Enfim, é uma questão que a gente acaba batendo aqui nessa tecla, com essas certezas e dúvidas que é até o seu questionamento, que de fato a gente não consegue responder com convicção. Eu tenho essa minha convicção, mas em algum momento ela pode se retornar contra mim, por exemplo, na próxima prova, se o Rosberg atacar e for totalmente contrário a isso que eu estou propondo. Mas, por enquanto, com base nesse tipo de análise, eu fico com a minha opinião. Eu acho o seguinte, a discussão é boa, a discussão é muito interessante, e aliás eu estou de pleno acordo na questão da manobra com o Verstappen. Eu acho que ali ele foi realmente, ele poderia talvez ter tentado alguma coisa, porque ele vinha com muita velocidade, né? Aliás, ele se traiu no momento, numa entrevista, em que ele falou assim, eu cheguei a ver o Verstappen meio que 90 graus, assim, em direção ao muro, né? Então ele tinha uma certa, talvez, possibilidade de ataque, e talvez não tenha tido vontade de aproveitar. Mas isso sim, nesse movimento eu concordo. Agora, eu não sei dizer se o cara não tá ali tentando, não tá ali conversando com o engenheiro. O cara perdeu a pole por 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Isso pra mim não é... Eu não consigo medir a vontade por 1/10 de segundo, né? E ali o cara tá tentando, no sábado o cara tem que voar mesmo. Tem que tentar. Agora, eu não sei o que tá se passando na cabeça do Rosberg em termos de passividade ou não, porque é claro que essa questão ela é levantada, é claro que essa questão ela vai passar na cabeça das pessoas, só que é aquilo que eu falei, talvez as pessoas se esqueçam dos fatos na hora de analisar o momento, e o fato é que o Rosberg raramente vence o Hamilton, né? Eu coloquei lá no blog, foi o penúltimo post lá, que lá esteve no blog, no Além da Velocidade .blogspot.com.br, que eram números de como o Hamilton em condições normais, naquelas corridas em que largaram bem, não tiveram problema no sábado, o número de vezes em que o Rosberg derrotava o Hamilton, enfim, os dois se derrotavam, né? Era uma vitória do Hamilton que não era uma goleada. Quando eu comecei a fazer a compilação dos números, eu achei até que fosse ser uma goleada, mas não era. Mas o Hamilton sim, leva vantagem. Então o Hamilton, se ele não tiver problema, é claro que ele vai levar vantagem. Essa é a frase do ano aqui no Café com Velocidade, né, que a gente vem batendo aqui desde janeiro. Agora, vamos lá. Uma coisa por mais triste que seja, é constatar que o Rosberg tem até direito de guiar, acho que foi um pouco nessa linha que a Bárbara pilotou. O Rosberg tem até direito de fazer o que ele está fazendo, né? O cara, para ser campeão do mundo, se ele precisa de 3, 4 segundos lugares, ele vai lá e conquista os 3, 4 segundos lugares. Ele não está fora do direito dele, e eu não acho que isso macule o seu campeonato mundial. Agora, aí vem a questão da visão que cada um tem do esporte, né? Ser campeão do mundo, para mim, é uma tarefa, é a glória de uma carreira de um piloto. Para mim não, para todo mundo sabe isso.
Né? Ser campeão do mundo é um momento sublime. Né? Ser campeão do mundo, o Rosberg tem a chance, se é que ele vai conseguir, mas ele pode ser campeão do mundo de duas maneiras. Né? As duas merecidas. De uma maneira insossa e de uma maneira grande. Né? Seria ótimo. A única para mim, o cerne da discussão é esse. Né? Ele tem a oportunidade, tomara que ele tenha a oportunidade de ser campeão do mundo de uma maneira grande. Porque isso faz diferença na minha visão. Existem campeões do mundo com C minúsculo. E existem campeões do mundo com C, A, M, P, E, A, O maiúsculo. Todas as letras do nome maiúsculo. Existem pilotos que não foram campeões, isso que eu queria deixar para o ouvinte pensar. Né? Para o ouvinte pensar mais uma vez na cama. Existem pilotos que jamais foram campeões do mundo, nem sequer chegaram a brigar por títulos mundiais, que são lendas da Fórmula 1, que são lembrados... Stirling Moss. O Stirling Moss é um dos caras assim, mas o Stirling Moss brigou muito por título, né? O Stirling Moss foi, se não me engano, 4 vezes vice e 3 vezes terceiro. Era um cara que estava nas cabeças. Mas sim, é um nome. Mas eu não sei precisar a genialidade do Stirling Moss, o quão grande era. Sei precisar os resultados. Agora, 2, por exemplo, Ronnie Peterson e Gilles Villeneuve. 2 dos quais eu abaixo a cabeça para falar. Eu coloco... tiro o chapéu, se estiver usando, quando vou falar desses 2. Porque eram caras que as imagens mostravam a genialidade que esses caras guiavam. Então o Rosberg tem a chance, e olha, e vejam só, isso pode ser até um pouco injusto para ele, né? Porque um campeonato mundial em uma corrida só, mas se ele vai para Abu Dhabi, se ele parte para cima do Hamilton, que é uma coisa, eu sei que é pedir muito, porque as Mercedes não fazem isso, elas raramente, chegou a um certo ponto, né? Acho que após a Áustria mesmo, né? Em que elas não se atacam mais. Né? Não me lembro de após a Áustria, enfim, vou até começar a puxar aqui pela memória. E pedir isso na última corrida, talvez seja um exagero. Mas pense você, ouvinte, o quão bonito seria. É isso que nós estamos discutindo aqui. É ser campeão do mundo bonito ou não. Se ele tiver a oportunidade, se ele fizer, ele bate no peito e mostra para o mundo, né? Embora ele não precise, mas ele mostra para o mundo, sim, olha aqui, ganhei bonito. Isso pode não fazer diferença na segunda-feira de manhã, mas daqui a 10, 15, 20 anos, talvez faça uma grande diferença. Bárbara Franzin, eu quero saber de você se fará diferença segunda-feira de manhã, ou qual diferença fará nos próximos 10, 15 ou 20 anos a ameaça real de não termos brasileiros no ano que vem na Fórmula 1. Porque a gente teve nessa semana a confirmação de que o Banco do Brasil, que era a principal força do Felipe Nasser, né, era um dinheiro que ele levava, estará fora aí está tirando o time de campo. Com isso, o brasileiro perde aí o apoio financeiro, restam 2 vagas que precisam de grana, né? Ao menos, né, corre-se até o risco, eu vi, de não alinhar o carro ano que vem, algo que até me assustou quando eu vi. E a gente vê pilotos com mais grana batendo na porta da Sauber, como Esteban Gutierrez e Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein, que tem uma influência grande aí do senhor Toto Wolff, que pelo que eu andei vendo está cada vez mais influente na Fórmula 1 e em várias das vagas definidas aí nos últimos tempos. Bárbara Franzin, qual o impacto real que isso pode significar para você, que é uma blogueira? Qual o impacto real que isso vai causar no mundo do automobilismo, para quem consome automobilismo no Brasil, seja para quem consome informações de blog, de grandes sites ou de pilotos sendo formados nas categorias de base? Vamos tentar abranger um aspecto geral. Qual a tua opinião sobre isso? Então, vamos lá, né? Você também blogueiro, Rosa já escreveu muito e Campos também tem blog, então somos todos podcasters e blogueiros também. Bom, começa que sim, influencia demais não ter brasileiros na Fórmula 1. Talvez para nós que gostamos do esporte por gostar, e às vezes esse fator pra gente não faz diferença, às vezes a gente presta atenção e dá foco para outros nomes do grid sem se importar com a nacionalidade, mas para aquele cara que liga a televisão casualmente e quer ver o brasileiro na frente, vai fazer muita diferença, sim. Então, essa porta fechada aí, bem na cara, né, do Nasser, deixou a situação dele super complicada. E eu acho que foi triste
da maneira que aconteceu, né? Logo depois do GP Brasil, quando ele conseguiu um excelente resultado para Sauber, né? O Ericsson recebendo as melhores peças. Eu vou até repetir o que eu falei na edição passada, porque o Ericsson recebe as melhores peças e não consegue ganhar os pontos da equipe para eles conseguirem a grana. E aí a primeira coisa que ele faz é ir lá no Twitter se glorificar e agradecer o Nasser pela salvação. Então isso me deixou muito irritada na ocasião. E aí nessa semana vem essa bomba, né? De que não teria patrocínio e muito dificilmente ele vai conseguir seguir na Fórmula 1. É a primeira vez, acho que desde 1960, que a gente não vai ter um brasileiro no grid da categoria. 70? Eu tava em dúvida em 60 ou 70. Então impacta bastante, apesar da Fórmula 1 já aqui e mundialmente ter caído muito, né, a audiência, de não ter os mesmos índices, de a gente tá migrando cada vez mais para a transmissão a cabo. Isso já acontece na Inglaterra e acho que é o caminho natural aqui no Brasil também, mas é um reflexo, né, de como vocês estavam falando um pouquinho aí antes sobre como a Fórmula 3 poderia ser um campeonato de ponta ainda, se não fossem algumas situações que aconteceram, e eu acho que acaba refletindo o cenário que a gente encontra hoje aqui no Brasil de categorias de base. Então, pilotos que poderiam muito bem estar trilhando esse caminho para a Fórmula 1 não tem estrutura, já chegam assim numa Fórmula 3, tentam lutar para conseguir ir para a Europa e às vezes ficam naufragando no meio do caminho. E a gente pode contar nos dedos assim os nomes dos pilotos que possivelmente possam chegar aí no grid da Fórmula 1 num futuro próximo, mas não tão próximo ainda. E até um exemplo que talvez a gente comente na Stock Car é o próprio Felipe Fraga, que é um pilotaço aí super jovem, que tá dando um pau em todo mundo lá na categoria, que você olha e pensa, putz, por que esse menino não foi pra fora, não tentou fazer um outro tipo de carreira, sabe? Nem que, ok, às vezes não dava pra Fórmula 1, mas a gente já vê os talentos sendo barrados aqui mesmo no Brasil e eles voltam cedo e jovens já estão nessas categorias que a gente sabe que é meio que não o fim, assim, mas a gente sabe que vão fechar as portas para eles tentarem algo internacionalmente. Então, para mim, esse é um fator. E você vê a Fórmula 3 com um grid super vazio, você vê CBA aí sempre envolvida em casos de corrupção, não fazem metade do que poderiam, é só um jogo de benefícios políticos, reflete também um pouco a situação do nosso país. Então, eu acho que a questão não é nem se vamos ficar sem brasileiros no grid, que eu acho que já é um fato. Para mim, o buraco é um pouco mais embaixo, assim, de toda essa estrutura que a gente já comentou muitas vezes aqui no programa também, de o que se está sendo feito, como que está se olhando para esses jovens pilotos, tem algum programa? O próprio Felipe Massa aí fez também a categoria, né, a Fórmula Futuro, para tentar dar uma incentivada e não conseguiu. Então acho que é um cenário muito complicado para os próximos anos e se você me perguntar assim, e como que a gente faz, eu também não sei responder, a gente está na crise, muita gente até pode apoiar essa retirada, né, do Banco do Brasil. Até se anunciou hoje que vão fechar agências, então é uma situação também complicada. E só se chega à Fórmula 1 com dinheiro. Então, o fim da minha resposta é não sei, é uma interrogação. Eu quero ouvir vocês também, os ouvintes com certeza já mandaram, né, considerações sobre esse assunto, mas muitos ainda têm o que falar. E eu só dou graças a Deus da gente ter internet, porque pelo menos assistir a categoria a gente vai conseguir. Então a gente dá um jeito de ir no streaming, faz ali a troca dos links na hora das corridas, porque se em último caso a gente perder até a transmissão, a gente sabe pra onde correr. Thiago Rosa, o Felipe Nasser teve 2 anos, né, de Fórmula 1. Ele também não pecou, não há uma certa culpa dele também de não ter mostrado um pouco mais. Tava em categoria, em equipe baixa, equipe pequena, difícil essa situação, mas a gente já viu pilotos assim, em equipes pequenas sobressaindo e conseguindo mostrar o seu talento para poder de repente caminhar com as próprias pernas, ou não ser tão dependente assim, de seduzir
pelo talento e não só pelo dinheiro? Olha, a Fórmula 1 mudou muita coisa nos últimos anos, né? Sim, muitos, vamos dizer, muitos pontos que eram claros, muitas questões que eram bem claras, hoje têm aspectos muito diferentes, né? Sempre houve uma questão, desde que a Fórmula 1 se transformou nesse negócio global, da questão do dinheiro, né? Quem estava por trás, quem era o investidor. Mas, além disso, havia uma questão de merecimento. Essa questão, essa meritocracia que é criada na categoria, por si só atendia muitas vezes aquilo que era fato, aquilo que era claro. Ou seja, os melhores pilotos de categorias de base iam e conseguiam chegar à Fórmula 1 por conta dos seus valores na pista. E outros, claro, não só pelos valores na pista, entravam muito por causa dos seus parceiros comerciais. E isso já viria assim de longa data. A gente pode lembrar alguns casos anos 80, anos 90, piloto da Honda que andava porque era piloto japonês, né? E alguns outros casos assim clássicos de histórias de pilotos que entraram porque tinham dinheiro para bancar as equipes. Mas em equipes de ponta é muito merecimento. O Felipe Nasr teve ali em 2014... Felipe Nasr, perdão, falei Nasr. Felipe Nasr teve a sua chance lá em 2014, na época da GP2, muito mais do que teve na Fórmula 1. E ali ele mostrou um potencial que não se desenvolveu tanto, que não foi para a linha de cima, para aquela coisa de ok, você é uma promessa, você consegue pular para um segundo nível? Ele chegou na Fórmula 1 ainda com dúvidas, e lá na Fórmula 1, logo no primeiro ano, aquelas primeiras provas com a Sauber, ele mostrou, opa, não, peraí, eu tenho condição sim. Então ele sempre ficou nessa linha tênue. Se é um piloto com capacidade, se é um piloto que ainda não estava pronto, e ficou nessa linha. Até hoje ele ficou. Teve uma oportunidade aí no Brasil por conta da chuva, conseguiu pontos importantes para a equipe, mas ainda está nessa linha. Você eu não vejo claramente Felipe Nasr um piloto que pode ir para uma equipe maior e despontar. Eu não vejo isso, não é claro para mim isso. Então assim, é muito difícil para ele se posicionar, por exemplo, como a gente falou no programa passado, com até um Esteban Ocon, que é um piloto que eu levantei a dúvida. Eu acho mais difícil apontar o Nasr aonde ele está na categoria do que o Ocon. O Ocon já, de certa maneira, se provou em categorias de base mais que o Nasr. Então, na Fórmula 1, ele ainda vai ter espaço a desenvolver, talvez até mais do que teve o Nasr por conta disso. É uma métrica, uma questão bem difícil, bem, não diria nem que é simétrica esse cálculo. É uma série de fatores que, de diversas formas, que influenciam isso. Agora, Raposo, se você me permitir, eu queria só voltar no assunto que a Babi falou. Duas coisas, tá? Que eu acho importante a gente mencionar. A primeira é a Fórmula 1 na TV Globo está garantida para o próximo ano. Teve um acréscimo na cota de patrocínio de 70 e alguma coisa milhões para esse ano. A cota foi para 80 e alguma coisa quem comprar a cota de patrocínio. Eles fecharam todas as cotas de novo. Então assim, há uma garantia para o próximo ano e há um acréscimo de valor. Então aí a gente tem que pensar o seguinte: como é que a TV Globo negociou isso? Ela foi um acréscimo normal de mercado? Era alguma coisa estipulada em contrato? Não sabemos. O que sabemos é que houve essa variação. Então é um ponto a se questionar também. Se por um lado a gente não tem a perspectiva de um piloto, a gente tem a perspectiva de continuar a ter transmissão da maioria das corridas em TV aberta. Para o futuro próximo,
isso pode e deve mudar. E outra coisa rapidinho também, sobre organização aqui no Brasil de categorias e tudo mais. Fábio Campos vai gostar desse exemplo. Existe um esporte aqui no Brasil que quase acabou no início dos anos 2000, chamado basquete. O basquete se esfarelou de tal forma, o campeonato nacional ficou insolvente, as contas não fechavam, a federação não tinha dinheiro nenhum. E aí o que fizeram? Criaram uma liga independente, um campeonato independente da federação. Esse campeonato se estruturou, as coisas começaram a evoluir no campeonato, no campeonato que é apenas masculino. Se estruturou, eles conseguiram apoio até da NBA na divulgação. Hoje eles têm name rights, por mais que o name rights seja de um banco público, como é o caso do Banco do Brasil, no caso é a Caixa, mas eles conseguiram se estruturar, eles conseguiram ter uma saída. Em compensação, quem administra o esporte, as pessoas que estão lá para poder fazer o fomento do esporte, continuaram a cometer os mesmos erros, e hoje o Brasil está suspenso de competições internacionais por culpa da Confederação Brasileira de Basquete, enquanto o campeonato nacional, que mudou e se profissionalizou, vive uma outra fase completamente diferente. Isso também é para pensar na questão de formação de pilotos, porque é muito disso que a gente vê também no automobilismo. E como vai ser, Fábio Campos, o automobilismo nacional sem um piloto brasileiro lá? Olha, Raposo, eu ia até... A gente tem aí agora uma série de programas, né? A gente vai entrar na fase pós-Fórmula 1, pós-automobilismo, né? Já que faltam pouquíssimas, né, para se encerrar das categorias do mundo que a gente cobre aqui. E a gente vai entrar em programa certamente com uma liberdade de discussão maior. Aliás, eu até faço um parênteses, aproveito para o ouvinte sugerir ao ouvinte que é a hora, né? O que ele quis ouvir o ano inteiro, talvez não tenha tido tempo, um assunto em que ele tem curiosidade de ouvir a gente debatendo, a hora é agora, né? De mandar o seu e-mail para o cafécomvelocidade@gmail.com, porque essa hora do ano ela pode ser muito bem levada, muito bem discutida, se a gente souber aproveitar, e o ouvinte pode nos ajudar. E eu estava guardando uma coisa, mas que eu não vou segurar, e eu vou dizer aqui agora, que eu acho que era um tema para a gente discutir, ainda será, né, para a gente discutir a fundo aí em programas talvez com uma liberdade até de tempo um pouco maior, que é o seguinte: pior do que não ter brasileiro na Fórmula 1 é não merecer ter piloto brasileiro na Fórmula 1. O Brasil não merece ter um piloto brasileiro na Fórmula 1. Isso é que é o pior. Não há uma injustiça, não há só uma, né, essa questão de confederações, não há só isso. O Brasil não merece ter um piloto brasileiro. Não existe. Provavelmente, pode pegar uma exceçãozinha aqui, uma promessinha aqui, mas não existe um piloto com claro favoritismo, um claro caminho, como era, por exemplo, o próprio Ayrton Senna, que já se cantava a pedra de que ele pilotaria na Fórmula 1 muito antes, né, dele ser piloto de Fórmula 1. Né? Até o próprio Felipe Nasser, para usar um exemplo mais recente, então, né, que era um piloto que também já vinha sendo muito observado. Eu até questiono essa afirmação de que o Ocon se provou mais do que ele nas categorias de base. Eu acho que não. Eu acho que são compatíveis o que os dois fizeram em categorias de base, porque o Nasser foi campeão da Fórmula 3 e conseguiu brigar muito forte na GP2, coisa que eu não vi o Ocon fazer, por exemplo. Ele foi campeão, mas não teve ali a GP2 para brilhar. Acho que são carreiras compatíveis. Embora eu concorde com a afirmação de que o Nasser na Fórmula 1 também não fez por merecer ficar, né? Fez uma ótima estreia em 2015, enfim. Mas, infelizmente, é a conclusão que se chega, né? O Brasil, ele não merece ter um piloto na Fórmula 1. O que é pior, o que o ouvinte pode não estar entendendo o que eu estou dizendo, mas é pior, porque não merecer significa uma série de fatores, né? De não ter talento, de não ter trabalho, né? Isso, claro, é muito mais grave, porque esse exemplo que o Rosa citou aí do basquete, eu não sei exatamente como que se aplica ao automobilismo, mas eu acho que dá para tirar o seguinte: nós não sabemos fazer esporte, isso não é a nossa área, nós não sabemos gerir nada, inclusive. O Brasil não sabe gerir nada. Vale lembrar que as pessoas que poderiam ter salvo o Jacarepaguá, né, hoje estão atrás das grades. Né? As pessoas que governavam o Rio de Janeiro, que tinham o discernimento de tomar decisões
financeiras ou não, né, que os fariam lucrar ou não, ou que preservariam a memória de um esporte ou não, essas pessoas hoje estão atrás das grades. Para o ouvinte ter uma noção de como a gente não merece ter. A gente não merecia ter nem a Olimpíada. Tivemos, foi uma ótima festa, eu adorei, super emocionante, mas esporte por esporte, não merecemos. Não fizemos um trabalho olímpico. Como não fazemos um trabalho, vamos voltar para a nossa seara aqui, automobilístico. Então, pode parecer uma informação, até uma afirmação até leve, mas eu acho que se o ouvinte tentar medir claramente as palavras, de que não é que nós não temos pilotos na Fórmula 1 por causa de um momento, por causa de uma questão econômica, que também pesa muito. Não. O Brasil não tem que ter mais pilotos na Fórmula 1. Não tem que ter mais. Não tem que ter. Por mais doloroso que isso seja, enfim. Por mais que a gente aqui viva disso, que seja importante pro café, é maravilha. Seria ótimo pro café ter um brasileiro brigando pelo título mundial. Tenho certeza que a nossa audiência estaria 3 vezes maior. Mas nós não somos um certo canal de televisão e não vamos ficar deturpando os fatos para as pessoas acharem que a gente tem alguma chance ou para as pessoas acharem que tudo é um céu azul e uma maravilha. Não é. E não é. E não é mesmo. E não vai ser. Né? Eu me peguei revendo a corrida de Interlagos. Eu não resisti. Normalmente eu espero mais tempo antes de tirar a imagem da retina para substituir pela imagem através da tela. Eu não resisti dessa vez. E já assisti a corrida do Grande Prêmio do Brasil. E enquanto o Massa tinha aquele momento lindo, né, que o Massa teve, da despedida ali, da corrida praticamente parada, ele bater ali naquele ponto que a gente já falou aqui, ele caminhar com a bandeira, os mecânicos das equipes fazerem o mais bonito da festa, que é saírem nos boxes ali, o momento em que os boxes até abriram. Naquele momento do Massa, pouca gente percebeu, mas os boxes abriram. Estava acontecendo ali uma coisa até perigosa, entre aspas. Mas ali, dane-se o perigo, né? Tem certas coisas que tem que ser muito mais valorizada do que seguir a regra friamente. E quando eu assisti essa questão do Felipe Massa, eu fiquei pensando, esse é o último momento nosso. Né? Aquele momento do Felipe Massa ali é o último momento brasileiro na Fórmula 1. Em muitos anos, não vou dizer para sempre, porque aí talvez seria um exagero. Certamente seria um exagero. Mas em muitos anos eu tenho uma convicção de que aquele ali é o último momento que o Brasil teve uma relação entre torcida-piloto, entre o momento em que o mundo inteiro focalizou uma bandeira do Brasil, entre o momento em que o mundo inteiro refletiu sobre o que o Massa fez. Enfim, o Brasil foi o centro das atenções na Fórmula 1 ali pela última vez. Pela última vez. Por mais que a corrida continue. Porque para mim a corrida vai sair, não vai ser amanhã, mas a corrida vai embora. Para mim essa questão de Globo, mais um ano, é migalha, né? Para mim, eu já disse, esqueçam, já vai para a TV a cabo, o que para nós não é nenhuma grande dor, né? Nenhuma grande dor, porque, enfim, vai para um canal que está com praticamente todos os pacotes básicos de TV a cabo. Aí eu acho, até já tivemos essa discussão aqui, não é nem justo comparar com a Inglaterra, porque na Inglaterra o buraco é muito mais embaixo, porque a Fórmula 1 na Inglaterra é para um canal muito mais caro, um canal muito mais fechado, digamos assim, do que no Brasil, em que hoje a população brasileira e a TV a cabo são praticamente praticamente dominante, a TV a cabo nos lares brasileiros, digamos assim. Então acho que não seria uma dor tão grande, talvez até alguns já levantaram essa bola, talvez até para melhor, uma cobertura melhor, uma cobertura mais analítica, uma cobertura mais extensa, enfim, tudo isso pode ser até melhor. Agora, para responder a pergunta do Raposo, embora eu já tenha dito aqui que o pior de tudo é o Brasil não merecer ter um piloto, isso para mim é muito grave, o impacto disso é total, porque quer nós queiramos ou não, a Fórmula 1 é no Brasil, muito por conta da TV Globo, ela é no mundo, mas no Brasil, muito por conta da TV, ela é a única coisa que guia as pessoas em termos de automobilismo. As pessoas podem até assistir a Stock Car, as pessoas podem até gostar de uma Fórmula Indy, mas não adianta. Não adianta. O Brasil tem a Fórmula 1 como o seu, né, ou tinha, né, até certo ponto, porque hoje nem isso mais talvez tenha números expressivos, e muita gente não pensa nisso. Não é porque a Fórmula 1 está saindo da Globo, porque a Globo é chata, maldosa, boba, feia. Não, a Fórmula 1 está saindo da Globo porque a Fórmula 1 não está mais dando à Globo o que ela deu antigamente, por mais que tenha essa questão dos patrocínios, enfim, ainda existe um movimento ali de bastidores, mas eu acho que a audiência mesmo, que é o que segura, não existe. Então o brasileiro tem a Fórmula 1 como seu guia. E a Fórmula 1 acaba sendo o carro-chefe. Muita gente, e eu pude presenciar isso praticamente esse final de semana, embora não tenha ido a Curvelo, mas vi
o tanto de gente que saiu de Belo Horizonte para ir ver a Stock Car por causa do Rubens Barrichello. Né? Impressionante. Se tem uma coisa que eu pude viver nesse final de semana de Stock Car, é como o Barrichello puxa gente, atrai atenção e faz com que muita gente vá atrás da Stock. Por quê? Por causa da Fórmula 1. Então, essa morte, ela vai ser lenta, Raposo. Essa morte, ela vai ser lenta. Ela não vai ser o ano, nossa, acabou, não tem brasileiro, não é o ano que vem, a Stock Car vai começar a fechar, acabou. Não é isso. Essa morte, ela vai ser lenta, porque a partir do momento em que a referência automobilística das pessoas desaparecer, as outras vão virando, é o que eu já falei, o automobilismo ele caminha para ser o tênis, né? Que é uma coisa que teve o seu brilho por conta de talentos e hoje em dia tem cobertura ampla da TV a cabo, mas hoje em dia é absolutamente irrelevante para o brasileiro, vê, não vê, sabe, não sabe, tem aquele, quem que é o melhor do mundo mesmo, é aquele. O automobilismo vai chegar lá, ele vai chegar lá, infelizmente, porque o automobilismo, né, que já parou multidões em São Paulo, que já parou multidões no Rio de Janeiro, né, que fez até os anos 2000, quando o Rubens Barrichello foi para a Ferrari, o Autódromo de Interlagos abarrotar, né, não existe uma lotação das que eu vou desde 98, não existe uma lotação tão entupida, digamos assim, como aquela do Grande Prêmio de 2000, com o Barrichello na Ferrari. Então tudo isso é parte do passado, é um esporte que teve muito lá no alto e que agora vai ficar lá embaixo, porque outro brasileiro, para finalizar a resposta, outro brasileiro pode chegar à Fórmula 1, é até provável que chegue, mas é a perda da cultura, é a perda daquele negócio da sequência, de que veio um, depois já tinha outro, quem que é o próximo, quem que tá chegando, que fazia ali uma linha contínua, que mesmo enfraquecida, era uma linha. Vai se cortar esse cordão umbilical, e aí a pergunta vai ser, tem um brasileiro nesse esporte? Né? Eu gostaria de lembrar que, embora em pequeníssimo grau, nem se compara, mas a MotoGP era um esporte de TV aberta no Brasil. A MotoGP era um esporte de TV aberta no Brasil. Né? Hoje em dia, nem se cogita, né, passar MotoGP em TV aberta. O automobilismo vai chegar lá. Dê tempo ao tempo e ele chega lá. Nós vamos falar sobre isso, né, nesses programas que você falou que vem por aí, sobre pilotos que podem chegar, vamos discutir um pouco. Existem alguns nomes aí, mas com certeza assim, o número é baixíssimo para uma categoria que chegava a ter 4 brasileiros na mesma temporada até pouco tempo atrás. Tá sem nenhum realmente. Eu tô curioso para ver qual é o impacto, para ver realmente. A Fórmula 1 sempre aparece muito bem colocada, né, em pesquisas de opinião, qual o esporte preferido, tá sempre ali, segundo, terceiro lugar. Obviamente que o futebol ninguém bate. Tô curioso para ver o que muda nesses números, até que ponto realmente existe essa dependência de um brasileiro, que eu vejo, sei lá, eu vejo o fã do automobilismo um fã meio diferente, meio, sei lá, qualificado, especializado, assim. Eu chego a ficar com um olhar muito duvidoso de que teríamos uma queda muito grande, mas só vivendo pra eu acho que vai ver. ser lento. É por isso que eu falei, eu acho que vai ser lento, Raposo. Não vai ser de uma hora pra outra. Deixa eu só fazer uma última colocaçãozinha antes da gente passar a vinheta. Por mais que nós temos todos esses problemas, todas essas questões, enfim, a gente pode fazer 10 programas de debate, se a gente quiser. A Fórmula 1, ela tá vivendo um momento absolutamente, só para deixar registrado. A Fórmula 1 chegou ao ponto em que o talento não conta mais absolutamente nada em discussão. Isso para mim é um ponto alarmante. Todas as movimentações de dança das cadeiras, já falei isso aqui alguns programas atrás, são com algum interesse fazendo totalmente o papel. É Ocon na Force India, é Magnussen na Haas, enfim, todas. É Ericsson na Sauber, é Verlaine na Manor. Todas as movimentações recentes da Fórmula 1 são de interesse comercial, mercadológico ou financeiro. Isso não é pouco não, isso é muito grave, porque isso é jogar a GP2 na lata de lixo, a GP3 na lata de lixo, a V8, coitada, que já tá se transformando na própria lata de lixo, enfim, isso é muito grave. É muito extenso esse debate, eu gostaria que a gente pudesse voltar nele em algum dia aí mais pra frente.